Este é o quinto mês consecutivo a valorizar o portfólio e o quinto mês consecutivo a bater o SP500. Neste episódio vamos falar dos resultados do portfólio, o porquê de ter vendido 10% da minha posição da IMS. Vamos falar também sobre o mais recente relatório do Core PCE, que, porventura, é o favorito do Fed, e ainda vamos falar sobre a euforia recente nos mercados. Portanto, fiquem por aí. Boas pessoal, bem-vindos ao canal de Investimento Estratégico e como já perceberam, estamos nas nuvens com estes resultados, pois são 5 meses não só a valorizar o portfólio, mas também a distanciar do SP500, e é esse o nosso objetivo, como já sabem. Saltando para os números, este mês de março teve uma valorização de 3,16%, enquanto o SP500 subiu 2,28%, o que dá uma diferença percentual de 0,88% entre os dois. Esta valorização do portfólio permitiu alcançar os 28,2% de rentabilidade total, ou seja, temos uma valorização de 28,2% desde dezembro de 2020, enquanto o investimento hipotético no ETF do SP500 está nos 20,4% de rentabilidade, o que nos deixa com uma diferença percentual entre os dois de 7,82%. Esta comparação que eu faço com o SP500 faço-a pois se não conseguirmos vencer ao SP500 a longo prazo, não vale a pena o trabalho de estarmos a escolher empresas individuais, ter risco adicional e ainda gastar centenas de horas tanto a analisar empresas como a acompanhar o mercado, obviamente. Mas nós adoramos isto. E como o Mark Cuban diz, se não acompanhas o mercado, estás a perder um belo drama. E que drama, na verdade. Portanto, é importante acompanhar a rentabilidade e comparar com o benchmark, e eu creio que faço isso das formas talvez mais fidedignas possíveis. Ou seja, eu criei um investimento hipotético no Excel que copia todos os depósitos do meu portfólio para dentro do investimento no ETF que segue o SP500. E porquê é que eu faço isto? Pois sempre que eu deposito um X valor do meu portfólio, se esse portfólio não existisse, eu estaria a comprar ETF acumulativo, assim que o capital estaria disponível sem sequer olhar para o mercado. Basicamente o clássico DCA. Uma das estratégias mais cobiçadas e faladas por todos, que tem voz e, numa primeira instância, até pode ser uma boa forma de começar, mas é exatamente isso. Um início. Pois é necessário continuar a aprender sobre literacia financeira e continuar a educar-nos dia após dia, mesmo que a tarefa de investir seja tão simples como clicar no botão de compra uma vez por mês. E depois, tudo o que eu faço dentro do Excel é retirar a rentabilidade mensal do SP500 para calcular o valor absoluto ajustado aos depósitos e poder comparar com o resultado do meu portfólio, tanto a nível mensal como em termos de retornos totais. Num outro episódio, se quiserem, eu posso mostrar a folha de cálculo onde tudo isto acontece. Agora, vamos passar para os movimentos que eu fiz no portfólio para o mês de março e, essencialmente, resume-se apenas a um. Vendi novamente 10% da total posição da IMS. Porquê? Bom, se me seguem no Instagram viram esta imagem há uns dias, em que a primeira razão foi a análise técnica. E sim, estamos neste momento a tocar em duas resistências de duas linhas da sequência de Fibonacci. O RSI está a níveis extremamente elevados, assim como o MACD começa a solidificar o topo, portanto, tendo tudo isto em conta, podemos estar à beira de uma pequena correção em prol de aliviar ligeiramente estas métricas. Depois, como razão número 2, temos a preocupação de um dos competidores mais próximos à IMS estar a ganhar terreno. Por exemplo, em termos de visitas ao site em janeiro de 2023, a IMS, em conjunto com o site da Airs, atingiu 8,5 milhões de visitas, enquanto o Roku atingiu apenas 3,8 milhões. Saltando para o presente de 2024, em janeiro, a IMS, em conjunto com o site da Airs, atingiu 9 milhões, enquanto a Roku atingiu 4,7 milhões, o que significa que a Roku cresceu 47%, enquanto a IMS apenas cresceu 11%. E certo que até podemos argumentar que estamos perante uma clássica situação da lei dos maiores números, mas quando observamos as avaliações na Amazon dos produtos do concorrente, tem uma maior média de avaliação do que propriamente os produtos da IMS. Se calhar até pode nem ser muito significativa a diferença, até porque a IMS tem mais vendas e o produto é mais barato. Até posso ser eu que estou a ser demasiado pessimista com a minha própria empresa, admito isso, mas quando eu comecei a seguir alguns competidores da IMS, a Roku era um player praticamente invisível, praticamente inexistente e sem expressão no mercado. E hoje em dia já consegue roubar cota de mercado à IMS, sem dúvida. Mas pronto, eu gosto de ser o máximo transparente possível convosco em relação ao porquê das minhas decisões, estando estas certas ou erradas. E seguindo agora para a terceira razão, foi porque continuamos com um excesso de exposição na IMS devido ao crescimento louco deste ano de quase 75%. E como quarto motivo,
quer atingir os 10% de capital disponível, como já tinha dito no último episódio, para estar numa posição de maior força e defesa caso o mercado venha por aí abaixo, já que está super eufórico recentemente. Estamos a valores acima dos 70 em termos de euforia no mercado e mesmo em termos de outras métricas está tudo na euforia ou em extrema euforia em alguns casos. E isso pode ser facilmente visível em outras métricas, como por exemplo o RSI que está a valores de 2020, antes do Covid, ou até o próprio MACD que está a valores super elevados. Portanto, por tudo isto, acho que é facilmente justificável vender 10% da minha total posição da IMS e deixar apenas o capital disponível para novas oportunidades futuras. Durante a semana ainda tivemos o relatório do Core PCE, que é dos relatórios preferidos do FED para ver como está a inflação. Infelizmente podemos ver os valores analisados a voltarem a subir logo após terem tocado no objetivo do FED dos 2% de inflação. Parece que a tese do Higher for Longer continua. Vamos ver se conseguimos pelo menos os tais 3 cortes este ano, mesmo que seja o mais tardio possível. Mas no fundo, nós só podemos controlar onde e como colocamos o nosso capital, portanto, a empresa é sempre mais importante que a macroeconomia no geral. Obrigado por estarem desse lado, invistam em vocês próprios e até já!